Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Quality Club de hoje, dando continuidade ao livro Risk Management Handbook, da doutora Roberta Carroll, ainda no volume 1, tá? Hoje vamos falar de ética em pesquisa clínica, comitês de ética em pesquisa. Hoje é um tema até interessante, porque eu fiquei muito na dúvida se eu mantinha esse tema para hoje, mas eu quis manter, porque primeiro para seguir a risca nosso trabalho de trazer o conteúdo que está no livro. E segundo, estimular, porque aqui hoje a gente vai falar de pesquisa científica, tá? Dentro dos hospitais nos Estados Unidos, o trabalho de pesquisa científica, ele é muito comum nos hospitais, nos Estados Unidos, Europa, fazer trabalhos científicos faz parte da rotina do médico lá. Aqui a gente só vai ver isso, talvez, no Einstein, Sírio-Libanês, talvez, não sei se o Hospital Português, não tenho dúvidas se o Hospital Português ele tem esse perfil de trabalhar com ciência, mas eu quis manter como uma forma de estimular. Eu acho que a pesquisa científica ela traz muitos recursos para o país. Através dos resultados, você pode gerar muito recurso. É por isso que lá fora, os americanos, europeus, chineses também investem pesado em pesquisa científica. Então, não podia estar de fora do capítulo da doutora Roberta um trecho onde ela vai falar dos riscos, da gestão de riscos na prática da pesquisa científica com seres humanos. Tá? Então, esse vai ser o nosso tópico de hoje. Como eu falei, pouquíssimos hospitais do Brasil vão ter esse tipo de risco. Mas vou trazer as informações para estimulá-los a, de repente, também serem promotores da pesquisa científica também nos hospitais e clínicas do país inteiro. Nada impede de vocês fazerem pesquisa, tá, gente? Todos vocês são profissionais, podem e devem fazer pesquisa, isso não é uma coisa exclusiva da academia. Nos Estados Unidos, ao contrário, né, a gente vai ver que existe a universidade onde se pratica muita pesquisa, mas os egressos dessas universidades, quando elas vão para os hospitais, para as clínicas, eles continuam fazendo pesquisa. A formação acadêmica lá é para a prática, mas também para a continuidade dos estudos científicos. Então, esse é uma tendência lá muito forte que eu espero um dia poder estar vendo isso também acontecer no Brasil, onde a prática da pesquisa ela extrapole as fronteiras das universidades. Então, falando de pesquisa científica na área de medicina, não tem outro jeito senão de tratar de seres humanos. E aí, primeiro ponto onde a gente se esbarra na gestão de riscos com pesquisas científicas em seres humanos é a questão da ética. A ética ela vai permear fortemente os trabalhos científicos. Então, essa ética ela surge no final da Segunda Guerra Mundial, em função das graves violações de direitos humanos que ocorreram naquela época. Não sei se vocês devem saber, o Código de Nuremberg surgiu em 1947, foi um dos primeiros códigos a tratar da ética dentro de pesquisa científica com seres humanos. Ela foi estabelecido após as barbáries feitas pelos nazistas. Ficou errado aqui. Pelos nazistas, mas os nazistas, eles infelizmente fizeram aprisionaram os judeus e fizeram com todos, fala-se muito dos campos de concentração, mas eles usavam os seres humanos para testes e experiências científicas, tá? E isso é péssimo, porque eram tratados como animais. Então, o que acontece?
esse código ele introduz pela primeira vez o termo consentimento esclarecido e voluntário como um requisito essencial, lá em 1947, a partir das barbáries que aconteceram pelos nazistas, que eles fizeram, né, com os judeus, essa necessidade de que o outro permita que a pesquisa seja aplicada nele, ela é um dos primeiros pontos a serem introduzidos, né, que acabou depois disseminando para também as práticas da própria medicina em si, como cirurgias, a dosagem de medicamentos que de repente possam ter efeitos colaterais graves. Então, tudo isso acabou gerando o famoso termo de consentimento informado, que nós tratamos isso nas aulas anteriores. Um dos princípios, né, desse código é justamente o consentimento voluntário, buscando benefício à sociedade, né, com base, primeiro, sempre iniciar uma base de experimentação animal, com animais de laboratório, claro, né, também buscando evitar o sofrimento, um sofrimento desnecessário para os animais, mas buscando em primeira mão a base animal para posterior testes em humanos. Então, isso acaba virando um protocolo para evitar que, de repente, hipóteses ou possibilidades possam ser testadas diretamente em humanos antes de repente, serem vistas como possíveis pontos a serem tratados. Depois desse código surge a Declaração de Helsinki em 1964, ela perdurou por muitos anos. Essa declaração, ela expande os princípios éticos, né, que foram trazidos pelo código anterior, que só falou muito do consentimento, da pessoa aceitar e entender os riscos, mas essa declaração ela traz os princípios éticos para dentro da pesquisa médica. Então, ela introduziu a distinção entre pesquisa terapêutica e não terapêutica, né? Existem coisas que para tratar doenças, mas tem outras que não é para tratar doenças, então para melhoria e da qualidade de vida. A necessidade da aprovação por um comitê independente, porque e aqui quando eu falo comitê independente, é um comitê que esteja fora da pesquisa, não podem haver membros dentro da própria pesquisa desse comitê, é um comitê à parte que não tem nenhum interesse, senão o de avaliar a pesquisa na sua essência. Também ele fala da obrigação da publicação dos resultados, os resultados encontrados eles precisam ser publicados, e também a verificação das tratativas com populações vulneráveis, ou seja, pessoas que tenham situações específicas que muitas vezes são exceções aos casos que também precisam ser observados para saber se o comportamento para aquele grupo de pessoas também é eficaz. E aí, dessa declaração, ela foi, depois vocês podem pesquisar na internet com mais calma para poder ler, ela foi, com o tempo, foi melhorando, foi sendo aprimorada, e hoje ela incorporou até questões de pós-estudo, uso de placebo, veio com essa declaração também, a inclusão do placebo como uma metodologia científica, né, porque para evitar viés. Então, tudo isso são coisas que foram sendo incrementadas justamente para melhorar a ética dentro das pesquisas científicas. Depois nós tivemos o relatório de Belmont, de 1979, que ele estabelece 3 princípios éticos fundamentais que serviram de base para tudo que foi construído posteriormente a isso. Primeiro, respeito pelas pessoas, autonomia individual e proteção de autonomia diminuída, ou seja, as pessoas estão sempre em primeiro lugar e ela tem direito de não querer mais participar, mesmo que ela já tenha dito que quer participar. Vou esclarecer. Digamos que ela foi convidada para participar da pesquisa.
uma determinada droga que supõe-se que vai melhorar ou vai curar ou vai diminuir algum tipo de doença. E aí essa pessoa convidada explica-se os riscos, explica-se que é uma droga nova e ela vai passar ali pela parte da pesquisa. Digamos que no meio do caminho ela não quer mais, ela começou a sentir algumas coisas, começou a ficar com medo e ela não quer mais participar porque ela acha que aquele medicamento está fazendo mais mal do que bem a ela. Ela tem esse direito de sair? Tem. Então, ou seja, essa proteção ela é dada veio a partir desse relatório. Hoje é obrigatório, né? Qualquer pesquisa científica com seres humanos, independente de ser invasivo ou não, ela tem que ter esse termo, dentro do termo, essa cláusula. Outro ponto é o ponto de beneficência, que é a maximização dos benefícios, né, e a minimização dos riscos. Então, seja, ao utilizar animais, ao fazer testes, testes com grupos diferentes, testes de controle e coletar esses dados, fazer uma análise, o objetivo tem que ser sempre a maximização dos benefícios, né, e tentar ao máximo garantir que não vai haver riscos ou danos para as pessoas. E outro princípio básico é a justiça, que é a distribuição equitativa de ônus e benefícios da pesquisa. Então, ou seja, se essa pesquisa vier a gerar um produto e que isso vai gerar, de repente, uma rentabilidade, um lucro, que as pessoas que participaram também possam fazer parte, ganhar um percentual, porque, de uma certa forma, elas participaram ali. Então, isso também é uma forma de recompensar também pela participação no trabalho. E aí vamos para o Brasil, né? Como é que a gente está, como é que vem sendo tratada essa questão de ética no Brasil? No Brasil, isso só começa a se tornar mais forte a partir da Constituição Federal de 1988, que, em função da redemocratização do país, nessa época, houve muita participação de muitos. Não sei se vocês. É porque vocês talvez não eram nem nascidos, mas eu lembro bem que eu era menino, mas eu lembro que o debate para a confecção da Constituição atual do Brasil houve a participação muito ativa dos diversos campos da sociedade. E uma delas foi a área de medicina, a área de saúde, que também trouxe esse elemento fundamental de proteção da dignidade humana, né, e esses conceitos de autonomia que foram trazidos, né, com base no histórico de pesquisas que vinham sendo feitas no mundo, tá? Depois nós temos a resolução da CNS, né, a 196, que acaba gerando um marco fundador, que é a primeira regulação que realmente traz o sistema CEP-CONEP, que é o sistema formado por comitês de ética em pesquisa. Então, essa resolução criou o CONEP, que é esse Conselho Nacional de Pesquisas, de Ética em Pesquisa, e o CONEP começou a criar CEPs em diversos lugares no Brasil. Elas ficam mais centralizadas nas universidades. Como as universidades elas são os principais produtores de pesquisa, as CEPs estão lá dentro. Então, hoje tem comitê de ética de pesquisa espalhado no Brasil inteiro. E os objetivos dessa CEP é justamente analisar se a pesquisa, antes dela ser aplicada, antes de uma pesquisa ser aplicada, ela precisa passar pelo comitê de ética em pesquisa para saber se todos os riscos, se houve consentimento, se há uma análise, se realmente houve uma proteção dos vulneráveis, tudo isso foi tratado e devidamente resolvido esses riscos dentro do projeto de pesquisa que é enviado para a CEP. Esse envio é feito pela plataforma Brasil, tá? E essa plataforma ela distribui as pesquisas
de acordo com critérios, tá? Então, competência, quem são as pessoas que têm mais competência para poder julgar aquela pesquisa, e também a proximidade da pesquisa com o local onde vai ser feita a pesquisa. Então, tudo isso são critérios que a Plataforma Brasil utiliza para distribuir essas pesquisas no Brasil inteiro. Depois, mais recentemente, nós tivemos uma outra resolução, a 466 de 2012, que ela faz uma modernização do framework, ela incorpora alguns desenvolvimentos internacionais à experiência nacional, como, por exemplo, o conceito de vulnerabilidade um pouco mais refinado, entendendo o julgamento de determinadas populações, com determinadas doenças específicas que precisam ser observadas com mais cuidado, dependendo da pesquisa. Procedimentos mais simplificados para questões de baixo risco. Então, ou seja, às vezes uma pesquisa ela não tem tanto risco assim, e antigamente, antes dessa resolução, elas tinham que passar por todo o protocolo de comitê de ética. Então, criou-se um modelo um pouco mais simplificado para as pesquisas que não tenham tanto risco de morte ou de lesão corporal ou psíquica para as pessoas. Também trouxe mais clareza sobre as responsabilidades institucionais e também harmonizou com o que estava sendo pregado lá fora. O Brasil sempre tem essa prática de ver o que está funcionando lá fora e incorporar isso para dentro das nossas metodologias. Com isso, temos uma evolução, né, da Constituição Federal, depois a CNS 196, depois a CNS 466, que hoje nós temos agora algumas resoluções que são mais setoriais. Sobre os princípios éticos que são aplicados no contexto brasileiro, a autonomia e vulnerabilidade vem com um item importante no processo da pesquisa científica. No Brasil, a proteção ela requer atenção às condições que podem comprometer a decisão livre e esclarecida. Então, por exemplo, vulnerabilidade socioeconômica. Às vezes a pessoa sabe que naquela pesquisa ela tem fundo, e nesses fundos eles podem pagar para as pessoas que estão sendo servindo que estão participando daquela pesquisa. Tá? Então, o que acontece? Essa questão da autonomia ela pode ser comprometida, da pessoa de repente ser imbuída de querer participar da pesquisa, não porque ela quer, mas porque ela precisa, por causa do dinheiro. Então, esse é um ponto muito sensível, que precisa se tomar muito cuidado para saber se realmente a pessoa está participando porque ela está afim, e ela sabe e entende os riscos, ou se ela está participando porque ela quer ganhar um valor que vai ser pago no final da pesquisa, ou até pela compensação financeira após a publicação dos resultados. Outro ponto também é a vulnerabilidade educacional, que são as dificuldades de entender os riscos. Às vezes a pessoa não está entendendo que aquilo ali pode realmente ter um dano sério, e ela precisa ter essa compreensão. Na verdade, aqui cabe algo que eu falei muito fortemente na semana passada, que é o uso de um vocabulário mais acessível para as pessoas. Tá? Outra vulnerabilidade importante é a vulnerabilidade cultural, que é muitas vezes alguns públicos eles são mais aversos ao risco do que outros. Então, nem todo mundo percebe o risco da mesma forma. Então, esse público também precisa ser cuidado na hora de falar. Você não pode usar o mesmo vocabulário para todo mundo, você também tem que fazer adaptações. E outro ponto é a vulnerabilidade institucional, né? Aqui, muitas vezes, a pressão hierárquica por participação e por metas acaba gerando uma pressão nos pesquisadores por entregar o resultado, que acaba gerando também a vulnerabilidade na pesquisa. Então, esse ponto aí são pontos que precisa ter atenção
na gestão de risco, elas precisam ser tratadas para evitar qualquer situação adversa. Outro princípio ético importante é a beneficência e a não maleficência. No Brasil, é importante a gente considerar que existe um acesso limitado a tratamentos no SUS. Então, muitas vezes, a questão de pesquisa pode gerar um tratamento pós-pesquisa. Então, às vezes, durante a pesquisa, ela participou, utilizou o medicamento e fez todo o protocolo da pesquisa. Porém, por conta dos efeitos colaterais, ela vai precisar de um tratamento para regenerar o corpo dela para o que estava antes. E esse tratamento precisa estar previsto na pesquisa para que a pessoa possa participar, mas depois ela possa se recuperar. Nem sempre existem possibilidades de tratamento gratuitas e a pessoa não pode arcar participou, não pode arcar com um dano que ela não foi ela que causou, foi a pesquisa. Tudo bem que ela participou voluntariamente, mas não significa que ela tenha que ficar com aquela lesão. Então, por isso que o ponto de beneficência e não maleficência, ela é importante. E aí a responsabilidade é do patrocinador, qualquer evento adverso que ocorra dentro da pesquisa, e é óbvio que a pesquisa precisa ter uma cobertura de seguro para participantes da pesquisa. Aí você vai vendo como a coisa começa a complicar para a pesquisa no Brasil, né? Aí precisa de fundo, aí quem é que vai investir nisso? E aí as empresas particulares elas começam a declinar desse contexto de pesquisa, não tem nenhum incentivo do governo federal, poderia haver uma redução de impostos, alguma política pública que beneficiasse os hospitais particulares, mas não há, e isso, né, como é que eu vou arcar com esse custo todo? No risco de dar certo, porque se aquela possível tratamento, aquela droga não funcionar, acabou, né? Então todo aquele dinheiro ele vira pó. Então esse cenário e aí no cenário de incerteza e instabilidade econômica no Brasil não consegue produzir as pesquisas. Outro ponto da justiça distributiva, né, a partir das experiências lá fora, elas envolvem questões de representatividade da população brasileira. O Brasil é um país continental, nós temos uma diversidade de misturas, né? Nós temos povos de diversos locais do planeta, árabes, japoneses, africanos, europeus, americanos, indígenas. Então, temos uma diversidade, uma miscigenação muito forte. E, claro, que o estudo ele precisa entender que essa miscigenação ela produz também uma variabilidade nos resultados em pesquisas no Brasil. Então, o que funciona, às vezes, para o nordestino pode não funcionar para o sulista. Então, o que funciona para o paulista não pode não funcionar para o paraense. Então, essas questões também precisam estar descritas e tratadas na gestão de risco da empresa. Bom, falando um pouco sobre o sistema CEP e CONEP, né, que é uma coisa muito interessante, eu particularmente fiquei muito feliz em ver esse rigor científico que apesar de não termos uma pesquisa, um volume de pesquisa tão grande quanto existe dentro dos Estados Unidos e na Europa, mas o que a gente tem, a gente está fazendo de uma forma organizada. Então, o sistema CEP-CONEP, ele trabalha com 2 níveis hierárquicos, que trabalham a cobertura nacional, um que trabalha a cobertura nacional, ou seja, olhando essas variações da miscigenação brasileira, e um outro que vai olhar a especialização temática, ou seja, a que área está sendo tratada naquela pesquisa. E aí,
uma vez que você submete isso para a plataforma Brasil, ela vai identificar dentro da região onde pode haver um comitê de ética que seja capaz de julgar aquela pesquisa. O comitê de ética, gente, não precisa ser necessariamente só nas universidades, tá? É porque aqui no Brasil, como o investimento em pesquisa pela iniciativa privada é baixíssimo, acaba que você só vai encontrar os comitês de ética em pesquisa nas universidades, né? Normalmente eles são compostos por 7 pessoas, incluindo um representante, com mandato de 3 anos, renovável por mais 3, e eles têm independência técnica e científica, tá? Para justamente fazer análise dos projetos de pesquisa. É fundamental você entender uma coisa: não pode fazer pesquisa sem que esteja aprovado pelo CEP, no CONEP no Brasil, tá, gente? Qualquer pesquisa envolvendo seres humanos não pode ser feita sem sem a validação do Comitê de Ética. Para vocês terem ideia desse rigor, eu que sou da área de administração, até nós, administradores, pessoas que estão fazendo cursos ou pesquisas na área de ciências sociais, sociologia, filosofia, se a pesquisa envolve seres humanos, mesmo que seja um questionário, mesmo que seja uma pergunta, um questionário simples, ele tem que passar pelo CEP, para você ver como o negócio está muito rigoroso. Imagine na área de medicina, porque se na administração, na sociologia, na filosofia, que você tem a necessidade de estar apenas fazendo perguntas simples, perguntas para a pessoa para compor um questionário, para compor um relatório de pesquisa, está sendo cobrado ao comitê de ética. Imagine sim, as pesquisas que envolvam realmente a aplicação de medicamentos novos ou procedimentos cirúrgicos inovadores. Tá? Então, imagine, então, para vocês verem como está rigoroso o processo no Brasil. Não pode, tá? Então, também os CEPs eles são compostos, tem uma composição de um coordenador, um vice-coordenador, os membros, normalmente um biomédico, médicos. É importante ter um jurista, desculpa, porque o jurista ele precisa olhar a parte do legal, do direito, um filósofo ou teólogo, que existem as questões culturais também, o psicólogo para saber se de repente não há alguma coisa que possa gerar um problema psicológico na pessoa, e alguns representantes também que possam fazer parte do processo, tá? A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que aí sim a CONEP, muito maior, tá? Então você tem o CEP que fica nos locais, Salvador tem vários CEPs, a Feira de Santana também tem acho que tem uns 4 CEPs em Feira de Santana. No Brasil todo tem CEP. Agora, o que o Brasil criou foi o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é quem define todas essas regras e que pensa a ética e os riscos e a gestão de riscos em pesquisas científicas na área de saúde. Tá? Então, a função dela é normativa. Então, é isso que eu estou falando de, começou a apertar mais o cerco, não só na medicina, ela está começando a expandir essa visão e trazendo para dentro do processo a administração, a sociologia, a filosofia, educação, tudo que envolva seres humanos, a CEP, o sistema CEP-CONEP está abraçando. Quem é que está fazendo esse movimento é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Está pegando todas essas outras áreas e trazendo para dentro do escopo da ética em pesquisa. Então, eu falo que isso é verdadeiro porque eu estou estou fazendo doutorado em administração e estou sendo cobrado para que a minha pesquisa esteja dentro de um CEP também. Tá? Então, você vê que o rigor que a gente está buscando dentro do país para que as pesquisas científicas elas sejam vistas com esse olhar da ética e da gestão de riscos.
Algumas competências e atribuições, né, dos CEPs. A primeira grande competência é a análise ética. Então, ela vai verificar os protocolos. Então, existem os protocolos de pesquisa, Prisma P, Prisma 2020. Então, existem os seus protocolos. Tá? A pesquisa ela precisa estar embasada em algum protocolo, tá? Protocolo de pesquisa. Eu preciso mostrar para o CEP que eu tenho um termo de consentimento livre e esclarecido para a pessoa participar da pesquisa. Eu tenho que mostrar quais são os riscos e benefícios daquela pesquisa para mostrar que ela é importante para a ciência e para a humanidade, e também demonstrar que os meus pesquisadores, as pessoas que estão por trás da pesquisa, estão qualificados, estão fazendo uma pesquisa que realmente está embasada na ciência. Depois da análise ética, é feito o acompanhamento. Obviamente, depois a CEP vai querer ver os relatórios, vai querer saber se houve evento adverso, se houve alguma questão, como foi toda essa parte de supervisão e ajustes. A CEP também tem uma função educativa. As CEPs locais, cada CEP em seu determinado local, ela busca também fazer treinamentos, orientações. As pessoas que estão no CEP, elas promovem esse tipo de capacitação. É bom você procurar saber, né, onde estaria uma CEP mais próxima de você. E, de repente, se você se interessar por fazer pesquisa na área de saúde ou na área social, é relevante que você busque essas capacitações. Já o CONEP, ele produz e analisa e produz os protocolos especiais, protocolo de genética humana, protocolo de pesquisa para populações indígenas, existe protocolo específico, protocolos para estudos multicêntricos internacionais, protocolos para medicamentos, protocolos para vacinas. Gente, tem protocolo para tudo, tá? E aí você tem que, na sua pesquisa, você vai ter que fazer essa varredura na busca do protocolo que mais se encaixa na sua pesquisa. Ele também tem, o CONEP, uma função normativa, justamente de criar as resoluções. É o CONEP também que aprova um novo CEP, ou fecha um CEP, tá? Essa gestão dos CEPs é feita pelo CONEP. Ele tem poder para abrir ou fechar qualquer CEP no Brasil, né? Claro, trabalhar isso em conjunto com as agências reguladoras de acordo com a área afim. E aí vamos pensar, então, como a gente operacionaliza, como é a operacionalização da revisão de ética, né? Que modalidade de revisão nós temos. Dentro desse processo científico, né, existe uma coisa que a gente chama de revisão plena, que é a análise por relator, né, que é uma discussão colegiada, mas é submetido a uma votação dentro do comitê de ética, o CEP. Quando você faz uma revisão plena, é feita essa análise, um determinado pesquisador, ele recebe aquela pesquisa, ele vai fazer a análise, depois isso é submetido a uma discussão, a uma votação, para aprovação ou não daquela pesquisa no comitê de ética. Também existe a revisão expedida, que é para protocolo de risco mínimo. Por exemplo, uma pesquisa na área de administração, ela vai cair na revisão expedita, porque ela não tem risco, né? Então, vou aplicar um questionário para saber, por exemplo, qual é a percepção das pessoas frente a um determinado produto ou a uma determinada marca. Esse é um tipo de pesquisa que não é invasivo, não gera riscos à saúde de ninguém. No máximo, aí, talvez um aborrecimento, né? Porque eu usou uma palavra que a pessoa talvez se ofendeu, de repente. Então, é feito, essas pesquisas que têm um caráter de baixo risco, elas vão por esse caminho da revisão expedita, que é para poder dar mais celeridade. Uma pesquisa mais complexa, envolvendo medicamento ou algum procedimento cirúrgico, ela demora mais para ser aprovada, né? Uma pesquisa na área de administração, sociologia, filosofia, por exemplo, ela cai nessa revisão expedita, ela é rápida,
né? Costuma variar aí no máximo 3 meses. Mas estourando mesmo, né? Tem muitas pesquisas que são aprovadas, às vezes, no mesmo mês. A revisão das emendas, né? Ou seja, também muitas vezes a pesquisa a CEP ela solicita modificações. Eu não gostei desse termo, eu acho que isso aqui você não deve utilizar. Ou então ela traz dizendo que no processo, no seu experimento, essa fase aqui pode gerar um risco, e ela pede para solicitar uma mudança. Quando ela passa por essa, quando a CEP devolve para o pesquisador para ele fazer os ajustes, quando ele volta só para poder fazer a revisão, para ver se aquilo que foi solicitado foi realmente aprovado. Alguns critérios importantes nessas revisões primeiro, o valor científico, se realmente é algo que vai causar um impacto importante para a sociedade, para a humanidade. Outro critério importante é a validade científica, se realmente a gente está falando de algo que faz sentido, existe uma lógica. É por isso que quando você envia sua pesquisa para a CEP, você precisa levar também todo o repertório teórico que está te embasando naquele mecanismo, naquela metodologia, tá? Se ela vai observar se você está selecionando os participantes de forma equitativa, se você não está privilegiando determinados grupos ou pessoas. Ela vai buscar a relação risco e benefício, tem que ser favorável para o benefício, ou seja, tem que ter muito mais chance de dar certo do que de dar errado. Ela vai verificar se foi feito o consentimento livre esclarecido, o TCLE, da pesquisa, e como é que está o respeito ali aos participantes. Então, todos são critérios que as CEPs vão observar para poder aprovar a pesquisa científica. Alguns aspectos administrativos e operacionais das CEPs, elas possuem reuniões mensais, as aprovações são feitas com 50% mais um, e a condução é sempre feita através de uma apresentação, a discussão, mostra-se o conflito de interesse e abre-se a votação. Tá? Então, as pesquisas que chegaram naquele mês, o relator já fez toda a análise, ele traz para o fórum da reunião e lá é dada as aprovações. Então, as aprovações elas são sempre feitas de forma colegiada. Se houver dúvidas quanto à real necessidade de aprovação, pode-se devolver e fazer novos ajustes para um novo debate. Tudo isso fica arquivado em atas e pareceres que são disponíveis, tá? São informações públicas. Um ponto importante é a gestão de conflito de interesse, tá? Então, se houver questões financeiras, acadêmicas, familiares e profissionais, isso pode vir a ser um problema para a continuidade e a aprovação da pesquisa. É importante que haja procedimentos de gestão dentro da pesquisa, declaração de que a pesquisa, a pessoa não é obrigada, né, ela pode se abster, saídas, entradas, registros, todos os protocolos da pesquisa, elas precisam estar bem claros e demonstrar que não há conflito de interesse por trás disso. Quanto à capacitação, os membros eles recebem um treinamento inicial, todo CEP novo, todo mundo que vai fazer parte de um CEP ou do CONEP, ele tem um treinamento inicial, falando dos princípios, regulamentos, metodologia, e depois tem uma educação continuada que é feita perenemente para os membros de um CEP. Dentro do CEP também existem indicadores de qualidade, né, indicador do processo, tempo médio de análise, taxa de comparecimento nas reuniões, percentual de decisões consensuais, quantos foram consensuais, quantos houveram divergências, qual a satisfação das pessoas, a qualidade dos pareceres, quantas vezes
Porque você, se o CEP ele der, não aprovar sua pesquisa, você pode recorrer para a Conep, né? E aí isso é um indicador deles, tá? Se esse recurso a Conep for, a Conep ver, não, peraí, isso aqui tá ok, vai pontuando negativamente para o CEP. Questões de compliance também, né? Então, tudo são medições. Então, veja que a CEP ela está bem estruturada no Brasil, né? É um modelo realmente bastante robusto, estruturado, bem organizado, que realmente traz uma segurança para a pesquisa. O problema todo é como eu falei no início, a gente não tem um modelo macroeconômico que sustente a pesquisa científica no Brasil. Infelizmente, a pesquisa científica hoje ela é patrocinada pelo governo nas universidades públicas, através dos doutorados e mestrados no Brasil inteiro. Também existe um incentivo aos professores à produção científica. Então, professores de medicina, professores da área de saúde e outros também, na verdade, todos os professores de universidades públicas, eles têm uma meta de produção científica e também existe uma diferença salarial para aqueles que atingem determinados scores de produção científica. Então, isso é uma forma que o governo brasileiro tem para estimular, mas só ele consegue estimular. Na iniciativa privada, esqueça, a gente não vai ver isso, diferentemente nos Estados Unidos, que é bastante forte e, inclusive, é estimulado a pesquisa científica pelos hospitais particulares também, tá? Bom, e aí como é que fica, então, agora voltando para a gestão de riscos na pesquisa, né? Como seria, então, a identificação e categorização dos riscos? Já entendemos a parte do CEP, a robustez e a complexidade dele. Agora vamos voltar para nós aqui, eu estou no meu hospital, na minha clínica, eu quero fazer pesquisa clínica para a publicação, participação em congressos e revistas. Primeiro, vamos entender a taxonomia dos riscos aos participantes. Existem riscos físicos, precisa entender e precisa mapear isso. Tá? A primeira coisa que você vai precisar fazer na gestão de riscos em uma pesquisa clínica é mapear eles. Quais são os riscos físicos? E aí a taxonomia é interessante, porque uma coisa é dizer assim, vamos pensar os riscos da pesquisa. Aí você vai ficar, vamos pensar aqui, né? Outra coisa é dizer assim, gente, vamos agora pensar os riscos físicos que essa pesquisa pode gerar para os participantes. Aí eu só vou pensar os riscos físicos. Que procedimentos invasivos? Eu tenho um procedimento invasivo, um medicamento que é experimental, uma determinada radiação, uma coleta de amostra, pode gerar flebite, o excesso de coleta, tal. Aí eu vou trazendo, né, os riscos físicos. Depois eu vou pedir os riscos psicológicos. Quais são? Posso ter ansiedade, estresse, que eu posso causar constrangimento, às vezes uma determinada situação causa algo físico, e o físico, às vezes o físico gera o psicológico. Riscos sociais, estigmatização, discriminação, próprio impacto na família, de repente aquela pessoa pode perder sua capacidade de renda, porque aquela determinado experimento gerou uma lesão na pessoa e a pessoa perdeu sua capacidade de trabalho. Pode ter consequências profissionais também. Então, todos esses riscos vão ser mapeados, os riscos sociais. Depois disso, vamos para os riscos de confidencialidade. Que riscos nossa pesquisa corre de ter dados vazados, de haver uma identificação de um paciente em uma publicação, um acesso não autorizado aos dados, uso inadequado, né, de genéticos. Então, o DNA é considerado um dado, tá, gente? O DNA, pesquisas envolvendo genética, o DNA da pessoa é como se fosse um RG, tá? Um CPF. Tá? Então, aquele DNA, aquele código, aquele que está ali, ele é um dado, ali é uma informação. Tá? Por isso que ele está sendo tratado aqui nos riscos de confidencialidade. Agora,
Os riscos institucionais também precisam ser mapeados. Quais são os riscos que a empresa corre com relação à pesquisa? Primeiro, os riscos regulamentares, haver penalidade por não conformidade, suspensão da atividade e a perda de credenciamento e auditorias do Ministério Público, da Anvisa, da ANS e tudo mais. Então, esses riscos todos, só esse aqui já assusta qualquer hospital. O cara já não vai querer fazer pesquisa. Né? Então, mas tem que ser claro, não, existem esses riscos aqui. Né? Tem os riscos legais de ações judiciais por danos, a pessoa pode achar, você não me disse, eu não sabia que já gerar isso. Às vezes pode até haver um dano colateral que não estava previsto no mapeamento de riscos aos pacientes, aos participantes, perdão, e aí gerou uma lesão que de repente você não imaginava. O cara tem um determinado biotipo que houve uma interação medicamentosa com aquele biotipo e isso gerou um dano que não estava previsto na pesquisa, que nos testes com os animais isso não aconteceu. E aí pode gerar risco legal, né? O cara vai processar a empresa. Isso acontece lá fora, nos Estados Unidos, e agora sim, nos Estados Unidos o rigor científico é muito grande. Então, para o cara sair de uma pesquisa laboratorial com animais para seres humanos, meu amigo, eles testaram diversas vezes, N vezes, para ter certeza de que não existe outras possibilidades. Riscos reputacionais, então, exposição na mídia, né? Imagine, né? O cara foi lá, causou uma lesão numa pessoa, o homem ficou estéril, a mulher ficou estéril, não pode mais engravidar, e ela tinha um sonho de ter uma filha ainda, ou um filho, e aí o casamento foi abalado. Olha aí a complicação que pode dar, de repente, uma pesquisa na área da saúde. Né? Então, vai ter exposição de mídia, e aí, né, aquele processo todo. Então, mais um motivo para o rigor científico ser exagerado mesmo. Também tem os riscos financeiros, que diante dos outros três aqui, é o de menos, né? Que é os custos de indenização, perda de financiamento, gastos na adequação, né? Mas e alguns deles até são consequência desses outros riscos. Né? Uma ação judicial vai gerar uma indenização. Então, é todo um conjunto de problemas que, ao ver os ganhos, os hospitais eles não conseguem entender que não tem como. E realmente é difícil. Qual é o ganho que eu vou ter com esse novo medicamento, né, com esse novo procedimento? Eu vou conseguir vender essa patente, eu vou conseguir vender esse medicamento para a indústria farmacêutica, quanto é que eu vou ganhar com isso? Aí isso não fica claro no Brasil. Lá fora não, lá fora é super claro. Gerenciamento de riscos em pesquisa, agora olhando mais a avaliação e mensuração. Existe uma metodologia, né, de análise de riscos, essa metodologia ela tem uma abordagem quantitativa, que isso é a matriz de risco-benefício, que a gente já falou aqui no nosso clube, a probabilidade versus impacto, com o critério de aceitabilidade. Aí você vai dizer assim, ó, eu aceito a partir daqui. Né? Isso aqui a gente já conversou sobre isso em uma outra aula mais para trás. E a abordagem qualitativa, que são dados secundários de experiências anteriores ou de experiências feitas em outros locais, a própria literatura, né, literatura científica, opinião de especialistas, características da população, tudo isso são dados que ajudam a gente a fazer uma análise de risco-benefício bem assertiva. Fatores que podem modificar os riscos são as características do participante. Então, por isso que é muito importante vocês fazerem os clusters certinho. Né? Cluster, para quem não sabe, é o grupo, né, de pessoas com similaridades. Então, eu posso criar um cluster de homens de 45 a 50 anos, com peso X, idade Y, ou altura Y, pele tal. Então, eu posso criar um cluster, tá? Então, é interessante que vocês tenham uma pesquisa científica com pessoas, né, principalmente na área de saúde,
o uso desses clusters para você poder agrupar por participante. E também ver as características de intervenção, se eles são invasivos, se os efeitos colaterais são reversíveis ou não são reversíveis, se existem, se caso aconteçam, às vezes um determinado medicamento ele causa um efeito colateral no fígado. Aí o que existe de tratamento, tudo já tem que estar planejado antes de iniciar a pesquisa. Então, que tratamentos eu posso aplicar para poder reverter e trazer o fígado de volta? Isso tudo você já fez testes em laboratório com animais, tá? Aconteceu de ter um dano nas funções hepáticas do animal, como você conseguiu reverter isso? E aí você fazer isso dentro dos testes. Quando for para a etapa com humanos, você fazer isso com humanos. É por isso que tem pesquisa, gente, que dura anos, tá? Tem pesquisas aí, pesquisa de vacina, por exemplo, há anos. Você vê que a H1N1 saiu agora, e o que é a H1N1? É a gripe espanhola, né, que deu lá no início do século XX. Né? Então, às vezes, alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas existe um protocolo, um tempo aí que precisa ser vencido. Características do ambiente, né, estrutura, equipe, tudo mais, tudo isso são pontos importantes. Ainda em geração de risco na pesquisa, agora as estratégias para mitigar. Como é que eu faço para mitigar então, esses riscos, Danilo? Bom, existem algumas medidas preventivas, que primeiro a seleção criteriosa, muito cuidado na hora de escolher os participantes. Tem que ser participantes que você tenha certeza que eles fazem parte do grupo, que os efeitos colaterais eles já foram mapeados nas cobaias animais. Tem que ter um treinamento da equipe, tem que ter o treinamento dos participantes, toda a infraestrutura, tudo isso são medidas que vão ajudar você a ter controle desses riscos, tá? E aí, claro, monitoramento, né? Então, constantemente fazer o acompanhamento da saúde da pessoa, né? Então, ali você vai ter que ter coletas muito mais frequentes, coletas de sangue frequentes, acompanhamento das funções de todo o sistema, de todos os aparelhos do corpo, e fazer isso de forma contínua, porque às vezes o efeito ele não surge de forma alarmante, às vezes é silencioso. E aí você precisa ter esse acompanhamento para que você possa trabalhar. E determinados pontos de alerta, por exemplo, a glicose do paciente ela sempre esteve na casa dos 70. A glicose começou a subir, começou a cair, isso tem que gerar um alerta, tá? Para poder tirar aquele indivíduo, conversar com ele e tal, e ver se vai haver ou não a continuidade do tratamento do experimento com ele, tá? No Brasil, pensando ainda nas questões legais, nós já falamos aqui, nível constitucional, usar o artigo 5, os incisos 2 e 3, o 2, 3 e o 9, eles falam, né, que ninguém é obrigado a participar, não é submetido à tortura. Então, todos esses artigos, eles garantem, asseguram o direito do participante. Em nível de legislação, nós, além do que já foi falado aqui das resoluções, temos também a Lei 8080, que é a lei do SUS, nossa competência do sistema SUS, a Lei 8142, que é a participação da social no SUS, dessas pesquisas, Código Civil também existe, e a própria LGPD. Né? A nível regulamentar, temos a 466, que a gente já falou, a 510 também, que é outra norma importante sobre pesquisas na área de ciência. É interessante que vocês leiam, caso vocês tenham interesse em avançar em pesquisas na área humana. E a 580 também, que fala sobre ética em pesquisa, no caso de coisas que tenham interesse para o SUS. Ainda em aspectos legais e regulamentares, responsabilização das instituições, existe uma obrigação primária, né, um hospital que queira fazer parte
de queira fazer pesquisa, é necessário que eles constituam também um comitê de ética em pesquisa deles, né, com infraestrutura, com supervisão de protocolo. Então, não é só o comitê de ética do CONEP, mas também o seu próprio comitê de ética em pesquisa. Então, se você é um hospital que faz pesquisa, tem que ter seu próprio CEP. Até para contrapor, né? O CEP com o CEP que está lá instituído pelo governo e o seu CEP da sua empresa. A responsabilidade civil, danos aos participantes, negligência, falha de infraestrutura, já conversamos sobre isso. Responsabilidade administrativa, podem surgir sanções, suspensão de perda de credenciamento, multas, intervenções, tudo isso são riscos que podem gerar, né, problemas de responsabilidade para as instituições. Contrato com o patrocinador, é importante que haja cláusulas de proteção, certo? Se houver pessoas patrocinando as pesquisas, houver institutos, empresas, às vezes você pode fazer uma parceria com uma indústria da área farmacêutica, né, uma indústria farmacêutica, que está a fim de testar um determinado medicamento e ele quer fazer esses estudos com o seu público, no seu hospital. Então, é importante que vocês, ao estabelecer essa parceria, façam um contrato observando pontos importantes como seguro, responsabilidade por evento adverso, compensação e a questão da continuidade do tratamento, que não pode ser interrompido. Uma vez iniciado, não pode mais ser interrompido. Distribuição de responsabilidades com patrocinador, instituição e pesquisador, então, ou seja, todo mundo está no bolo, tá, do problema. E é importante que hajam seguros e proteções financeiras para possíveis tratamentos das questões colaterais que ocorreram, ou questões físicas, morais, às vezes podem causar problemas psicológicos. Então, tudo isso, perda da renda, né, a pessoa pode acabar ficando desempregado por causa disso. Então, esses pontos todos precisam ter um seguro para proteger isso no final. E aí existem alguns limites que são dados pela resolução, se pelo menos 50 mil reais por participante é o seguro que deve estar, é a cobertura que deve ter para essas pessoas. Para a gente ir finalizando, monitoramento de compliance, sistema de monitoramento interno. Vixe, vai dar 6 horas. Eu vou avançar aqui mais rápido. Então, a estrutura do compliance institucional, coordenação, com interface com os CEPs. Então, é importante que você tenha isso no seu hospital. Oficina de integridade e pesquisa. Então, observar, fazer treinamento, promover a cultura da integridade, não causar viés dentro de pesquisa, má conduta, políticas institucionais bem definidas. Tudo isso são arcabouços que protegem o processo de pesquisa científica dentro do hospital. Auditoria interna, se seu hospital faz pesquisa científica, tem que ter procedimento de auditoria para os processos da pesquisa. Então, você tem que ter auditoria de processo também para a pesquisa. Então, a auditoria de processo é muito comum, a gente sempre implanta dos hospitais que vão para a ONA, é um item obrigatório, mas aí no caso de haver a pesquisa científica no hospital, esse processo também precisa ser auditado. E a auditoria dos sistemas, né, funcionalidade, infraestrutura, funcionamento, isso está tudo funcionando certinho. Alguns indicadores de performance, quantidade podem ser indicadores quantitativos, taxa de aprovação das pesquisas, percentual de eventos adversos, aí tem alguns aqui, vocês depois podem anotar. Métricas qualitativas, para satisfação dos participantes, qualidade da documentação. E trabalhar com benchmarks é bom, né? Buscar indicadores fora para você ter um comparativo. E, obviamente, sempre estabelecer um programa de melhoria contínua das pesquisas para que a gente possa estar sempre disseminando boas práticas, participar de congressos, trazer essas novidades para dentro da empresa é muito bom também. Tá? E das não conformidades, quando surgirem,
obviamente, desvios menores, atrás da documentação, pequenas variações, desvios graves, aí você tem que tratar também, né, desde os menores aos graves, todos eles têm que, se ocorrerem, vão gerar não conformidade no sistema da qualidade da empresa, e até violações graves também gera não conformidade, tá? E aí você tem que ter, obviamente, um procedimento para tratativa de não conformidades, que vai envolver desde a apuração até as medidas corretivas para a resolução do problema.